E agora nós vamos falar sobre os famosos rebites. Você já ouviu falar? O que é isso? Deixa eu explicar. Rebites são substâncias que os caminhoneiros costumam tomar para ficar mais tempo sem dormir e, consequentemente, passar mais tempo ao volante. Um perigo nas estradas e um crime para quem transporta esse tipo de medicamento nas rodovias federais. E agora eu vou chamar a Sara Medeiros, que traz mais informações. Esses rebites são um perigo, né, Sara? Pois é, Tamires, isso mesmo, né? A substância, né, chamada de anfetamina é uma substância em que a pessoa geralmente utiliza para que ela não tenha sono, ou seja, os caminhoneiros, para que eles possam ter um tempo maior de viagem, né? Ele dirigindo sem precisar ter aquela parada de descanso. E isso, como você bem disse, é crime, não pode, né? Porque os riscos de acidentes são elevadíssimos. A gente vai conversar agora com o Max Cabral, que é o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária aqui em Sergipe, porque teve apreensão aqui no estado de Sergipe de muitos comprimidos desde o início do ano até agora, e nesse final de semana, inclusive, teve mais uma, né, Max? Bom dia. Bom dia, Sara, Tamires e a todos. Isso é uma substância extremamente perigosa, porque ela dá um pico de agitação, digamos assim, ela é estimulante, mas algumas horas depois que passa o efeito, o indivíduo ele pode apagar de vez. Isso coloca em risco não só ele, como toda a coletividade. Como você mencionou, Sara, o último final de semana agora, em Malha dos Bois e em Itabaiana, a gente teve o flagrante de 7 caminhoneiros portando esse tipo de substância. No total, deu 110 comprimidos, uma quantidade bem expressiva. A gente fez esse levantamento do início de ano 2021 até o dia de ontem, e a gente deu cerca de 600 comprimidos já apreendidos. Se você dividir pelos meses do ano, dá um pouco mais de 100 por mês. É muita coisa, chama atenção mesmo, e a gente vai intensificar ainda mais a fiscalização para tentar coibir e garantir uma segurança viária mais tranquila. Max, se a gente para analisar, esses 7 caminhoneiros que foram flagrados em um único fim de semana, não é nem dizer que não, foi uma operação voltada só para esse tipo de combate, não. Durante o trabalho de rotina mesmo da Polícia Rodoviária Federal, é um número bastante expressivo. Esses casos foram em Itabaiana, em Malhada dos Bois, mas dá uma dimensão de como isso está espalhado no nosso país, né? Com certeza, a gente faz uma análise por meio do cronotacógrafo, que chama. É como se fosse um raio-x desse veículo. Assim que é impresso esse documento, a gente consegue ver quantas horas ele vem dirigindo seguido, quais intervalos que ele dá, em que velocidade ele conduz. Então isso já dá um panorama geral para a gente, já eleva o nível de desconfiança. Então se o tacógrafo trouxer uma leitura de uma direção muito contínua, a gente já faz uma busca mais minuciosa, mais detalhada na cabine desse veículo e normalmente acaba achando. E o condutor é identificado, assina o termo circunstanciado da ocorrência e vai responder criminalmente pela sua conduta. Então a gente faz advertência, tanto pelo lado criminal, como pelo lado da saúde dele e dos demais, que se evite esse tipo de conduta que é bem lesiva e bem perigosa. Na parte criminal, quais são as punições? Isso, ele responde pelo porte de droga, porque é uma droga, é uma substância. Tanto, inclusive, se ele tiver com muitos comprimidos, 200 comprimidos, 300 comprimidos, configura inclusive tráfico de drogas. Então é equiparado a droga. Ele assina o termo circunstanciado, se compromete a comparecer em juízo futuramente, vai responder criminalmente por isso e vai ter seu antecedente queimado, sujo no caso, né? Então já é uma conduta bem preocupante para ele, se ele for querer um outro emprego depois, for feita uma consulta aos antecedentes dele, com certeza vai constar esse dado. Ô Max, o que determina a lei é que o caminhoneiro ele pode continuamente dirigir até quantas horas? Como é que tem que ser esse período de descanso? Isso, a lei de descanso ela prevê que no máximo tem que ser 4 horas ininterruptas e ter um intervalo de 30 minutos entre essas 4 horas para intercalar. E ter no mínimo 1 hora de intervalo de almoço. E entre uma jornada diária e outra, um intervalo mínimo de 11 horas também. A gente sabe que por vezes a cobrança que se tem para esse tipo de profissional, de motorista profissional, é bem exigente, os prazos são curtos, mas que a gente recomenda que faça uma intercalação entre um condutor e outro, para que não se dirija muito tempo seguido e tenha indiretamente que fazer uso desse tipo de substância bem preocupante, bem danosa para ele também. É uma conscientização que a gente também percebe de forma coletiva, né? A pessoa entender que aquilo é danoso para ele e também perigoso para o trânsito como um todo, né? Para as outras pessoas. E também de empresas, né? Cobrarem também que as pessoas que prestam serviço para elas
tenha esses horários de descanso e não aceitem condutores que não seguem as regras. Até periodicamente a gente faz algumas ações com alguns parceiros, como o SESC Senato, por exemplo, para tentar ações voltadas para a saúde e para a segurança dos caminhoneiros. Questões odontológicas, questões de saúde, exercícios físicos, porque a gente sabe que a rotina deles é bem corrida, bem acelerada, então é necessário conscientizar, informar e ele ter noção que é essencial ele cuidar um pouco da saúde dele para ter uma vida longa maior, uma vida útil maior. Só para a gente encerrar, inspetor Max, a gente sabe que o trabalho é intenso e as autuações, infelizmente, também de pessoas, né, dirigindo depois de consumir bebida alcoólica ainda acontecem. Isso, a gente teve até 2 situações nesse último final de semana, de 2 indivíduos que foram presos alcoolizados por resistirem à prisão. Um desses fatos era justamente com o condutor, ele se recusou inicialmente a fazer o teste, mas depois aceitou, deu 0,65, que é praticamente o dobro do mínimo necessário para configurar o crime, e ele foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária. E outro fato que chamou a atenção foi em Cristinápolis, que era o passageiro do veículo. Esse carro foi fiscalizado, ele estava com débito de licenciamento e ao perceber que o veículo ia ser retido, o indivíduo se exaltou, começou a xingar, a proferir ameaças aos nossos policiais. Ele acabou sendo detido por resistência, desacato e ameaça. Então a gente pede que a sociedade colabore com a nossa abordagem. A gente sempre tenta fazer uma abordagem educada, polida, cortês, então que esse tratamento também venha de volta para evitar contratempos. Inspetor Max, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Tamires. Obrigada, Sara Medeiros. Obrigada também ao inspetor Max Cabral pelas informações e esse alerta, hein? Atenção, praticamente aí essa proibição, os caminhoneiros precisam ficar alerta. 7 horas e 27 minutinhos.